Eu recebi agora um telefonema do Rio de Janeiro, da Graziela Bajos, que é a líder dos aposentados e pensionistas do Aeros. Eles acabam, homens e mulheres de 70, 80 anos, de ocupar o Instituto Aeros no Rio de Janeiro, na busca de um canal de negociação, de entendimento, que resolva essa questão que envolve em torno de 10 mil aposentados e 10 mil trabalhadores que ficaram também sem salários a partir do momento que a Varig, enfim, acabou decretando a falência. Sabemos que isso é dívida de governos anteriores. A ação está, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, com um parecer já favorável aos trabalhadores. Houve um pedido de vista por parte do presidente do Supremo Tribunal e os trabalhadores, os dirigentes que estão lá no Instituto Aeros ocupando nesse momento, decidiram que não vão sair daquele espaço sem que haja uma negociação, quer seja no Supremo, quer seja no Executivo. Lamento o fato de esses homens de cabelo brancos e mulheres do Aeros tomar essa medida desesperadora, porque, infelizmente, a partir do momento que o presidente do Supremo Tribunal Federal pediu vista ao processo, que estava já assegurada a votação naquele dia e que resolveria a questão, se entrou novamente no impasse. Então, a posição desses idosos de desespero é abrir um canal de negociação com o Executivo e com o próprio Judiciário na busca da solução que permita a eles receber os seus vencimentos, já que homens e mulheres que ganhavam de 8, 10 mil reais estão ganhando hoje um salário mínimo ou até menos, e que a partir do fim do mês de julho, passarão a receber zero. É um gesto desesperado na busca de soluções. Quero também, senhor presidente, deixar registrado hoje nos anais da Casa a carta que eu recebi dos ouvidores do Ministério Público aos movimentos que estão acontecendo no país. Senhor presidente, estive reunido com o presidente do Conselho Nacional, dos ouvidores do Ministério Público, dos Estados e da União, procurador da Justiça, José Valdo Silva, que estava acompanhado de 9 integrantes da sua diretoria, ouvidores do Ministério Público do Acre, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Roraima e Ceará. Primeiro, eles agradeceram por eu ter lido aqui na tribuna, há mais de um mês, o manifesto do Ministério Público contra a PEC 37. Agradeceram e, ao mesmo tempo, me entregaram esse outro documento que eles fizeram ontem, dirigido à nação. O Ministério Público disse que está ao lado do Parlamento na construção de uma agenda positiva para o país, uma vez que entendem eles que é de suma importância o fortalecimento da política e da própria democracia. Agora, precisamos, mais do que nunca, fortalecer esse espaço democrático, pois só assim teremos uma democracia forte e pulsante, sem as quais nossas instituições, e aqui eles dizem, o Ministério Público não terá razão de existir se não estivermos em plena democracia. Mas, enfim, eu vou ler a carta. Eles me entregaram a carta com o título A Carta dos Ouvidores do Ministério Público aos Manifestantes. Em nome deles, senhor presidente, eu peço que essa carta fique nos anais da Casa e passo a ler a carta. Senhores e senhoras, dessas pulsantes manifestações que fizeram acordar o gigante popular que estava muito adormecido. Louvamos essa vivaz demonstração de disposição, de participação na gestão pública, não apenas no que permite
ao orçamento e à eficiência de sua utilização, mas, sobretudo, pela disposição de afirmar que estamos amadurecidos em pautar uma política que seja, ante tudo, uma ressonância dos anseios do povo. Como todos sabem, o Ministério Público é grande, forte e atuante, graças às suas novas atribuições que lhe foram conferidas pela Constituinte de 1988. Lá fizeram construir o Ministério Público com atribuição para a defesa dos direitos fundamentais, da legalidade e da democracia, funções que honram a todos nós, razão pela qual nos empenhamos todos os dias para sermos dignos da missão que nos foi confiada. Dizem eles, como ouvidores do Ministério Público, somos duplamente encarregados de sermos os defensores dos anseios populares, pois é através da manifestação de cada cidadão que fizemos observar a defesa dos direitos, a observância da lei e a punição dos criminosos. Dessa forma, queremos nos solidarizar com cada manifestante que levantou sua voz para que ela definitivamente fosse ouvida. No entanto, se nos permitem, dizem aqui os membros do Ministério Público, se nos permite que cada já concretamente demonstrou. É preciso que apontemos que os atos de vandalismo não refletem a legítima participação popular demonstrada a cada manifestação que floresceu em nosso país. Nós, ouvidores públicos, lutamos para que o Ministério Público não apenas tenha diuturnamente suas portas abertas para o cidadão, para nos adiantamos para convidá-los a entrar na Casa da Cidadania. Tanto é que estamos também em luta para que as ouvidorias sejam fortalecidas, razão pela qual agradecemos a demonstração de apoio para que a participação popular seja uma regra permanente em nosso país. Temos muita coisa em comum. Nós, do Ministério Público, também somos apartidários, mas, igualmente, não somos contra os partidos. Repito o que diz o Ministério Público. Nós, do Ministério Público, somos apartidários, mas, igualmente, não somos contra os partidos. Afinal, a democracia brasileira é representativa e é através dos partidos que construímos nossa democracia quando elegemos os nossos políticos. Assim, devemos ter o cuidado e não permitir que a política seja criminalizada, pois sem ela não haverá direito nem democracia, e sem eles nossas instituições ruirão. Sem eles, nosso Ministério Público se esvazia. Portanto, defendamos nossa política, apesar de sempre lutarmos por sua melhoria. Esse é o nosso papel. Mas para tal, imperiosa é a nossa luta por participação popular, pois um povo só é soberano se sua voz for concretamente ouvida e seus anseios efetivados. Nossas vozes ecoarão e serão plenamente ouvidas. Lembremos-nos de Euclides da Cunha, que, narrando o flagelo da Guerra dos Canudos em Os Sertões, apontou que o nordestino era, antes de tudo, um forte. Mas, nessa densa afirmação, ouçamos dizer que ele apontava que sua fortaleza estava na constante luta por uma vida melhor, que pelo mesmo apartado da justiça redobrava forças para que ela fosse realizada, que mesmo sem a presença do Estado e de suas instituições, resignado, perseverava para construí-la. Agora vemos não apenas nordestinos, mas todos os brasileiros que, como um impávido colosso, reafirmam que o povo é soberano na democracia e deve sempre ser ouvido, fortalecendo o Estado democrático de direito. Defendemos, sim, nossa democracia, fortalecemos
o direito na concretização dos direitos humanos fundamentais. Defendemos nossas instituições, cobrando-lhes a concretização de suas finalidades constitucionais. Defendamos nossa política e continuamos a exigir o seu aperfeiçoamento, pois sem eles, nossa vida social se apaga e apenas a violência e o medo terão lugar. Somos 200 milhões em ação. Para frente, Brasil. Louvemos nosso povo, louvemos a democracia. Senhor presidente, esta é a carta dos ouvidores do Ministério Público aos manifestantes, pedindo respeito à democracia e não à violência. Senhor presidente, quero também fazer um registro sobre a importância da pauta positiva aqui no Congresso Nacional. Quero dizer que tenho recebido uma verdadeira avalanche de mensagens via correio eletrônico, Facebook, Twitter, telefone, cartas, para que sejam incluídos na pauta positiva do Congresso, na agenda prioritária do Senado e da Câmara, vários projetos de interesse de milhões de brasileiros que não estão sendo levados em conta ainda, mas reconhecem eles que estamos avançando. O interessante das mensagens que eu recebo é que nenhuma faz crítica ao que foi anunciado, aqui no plenário ou pelo Executivo. Pelo contrário, cumprimentam a atitude. Destacam, por exemplo, o projeto do senador Renan Calheiros sobre o passe livre para estudantes. E aí, senhor presidente, eu faço uma parte ao dizer a Vossa Excelência que lá no Rio Grande do Sul, o governador Tarso Genro, a questão de minutos atrás, anunciou que ele vai garantir o passe livre para todos os estudantes gaúchos a partir do mês de agosto. Meus cumprimentos ao governador Tarso Genro por essa posição. Senhor presidente, a agenda positiva que aqui eu comento, que o Executivo está fazendo, que o Legislativo está fazendo, tudo dentro do seu limite, numa visão republicana, eu entendo que deve avançar. Deve avançar, por exemplo, o fim do fator previdenciário que já está nas ruas. Um olhar carinhoso para a questão do Aeros, que aqui eu comentava, que lá em Porto Alegre também estão nas ruas exigindo uma solução. O reajuste reais para aposentados e pensionistas. Vamos avançar aqui na discussão do projeto da desaposentadoria, que já está em última instância do Supremo, reconhecendo isso como direito. Vamos avançar no debate da redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução de salário. Vamos votar de forma definitiva o fim do voto secreto no Congresso Nacional em todas as situações. Vamos, de uma vez, por fim, votar o Estatuto da Juventude, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, taxação das grandes fortunas, candidaturas avulsas, como já disse uma vez, e apresentei projeto há mais de 10 anos atrás, o combate à corrupção, e aí o exemplo foi dado ontem. Senhor presidente, esses assuntos que aqui comentei, nenhum deles são novidades. Já existem inúmeros projetos tramitando aqui na casa. Portanto, essas mensagens que eu tenho recebido com temas e sugestões também são vozes das ruas. Por que não aproveitamos esse momento democrático que o povo está nas ruas, nas praças, e não colocamos em votação esses projetos? Que exemplo belíssimo, bonito, positivo foi a Câmara ter derrubado de forma definitiva a PEC 37? Que exemplo positivo foi a Casa aqui ter votado o projeto do senador Pedro Táxi de combate à corrupção? Creio eu que é possível. Fizemos muito nesses últimos 15 dias, mas com certeza podemos fazer muito mais. Senhor presidente, lembro a todos que no dia 11 de julho, as centrais sindicais, os movimentos sociais farão uma grande mobilização nacional, unitária, cobrando que essa pauta seja implementada. Senhor presidente, informo que ainda, tanto na Comissão de Direitos Humanos,
como na Comissão de Assuntos Sociais, entramos com requerimento com o objetivo de que lá seja debatido os assuntos que estão na pauta aqui do Congresso, com a participação dos movimentos sociais. Quero ainda dizer, senhor presidente, que para mim é importante que fique nos anais da casa. Quero destacar que, graças à pressão das ruas, ao clamor popular, o projeto que define a corrupção como crime hediondo foi aprovado. Que bom! Vem ao encontro da pauta daqueles que estão aos milhares caminhando hoje ainda nas ruas do nosso país. Que bom que esse projeto vai combater a corrupção. Desejo lembrar, senhor presidente, que ainda em 2005 apresentei projeto de combate à corrupção. Me vejo contemplado no projeto aprovado hoje. Esse meu projeto está com a relatoria do senador Pedro Tax. Portanto, tenho certeza, acredito que estamos caminhando bem. No projeto aprovado ontem, o importante para mim é que o tema abordado, que é uma prioridade, vem das ruas e sempre foi uma preocupação de todos nós, senador Valdir Hoppe. Visto que muito desse projeto estão em outros projetos que nós apresentamos aqui. Nós, que eu digo, não é só eu, diversos senadores e deputados. Onde se coloca que o crime de corrupção será atacado diretamente o crime hediondo a partir da decisão soberana dessa Casa. Deixo aqui, senhor presidente, esse meu pronunciamento, citando outros projetos. Por exemplo, tem mais dois de minha autoria, que eu digo que o crime contra a Seguridade Social tem que ser crime hediondo. Crime contra a saúde tem que ser crime hediondo. Crime contra a roubalheira na Previdência tem que ser crime hediondo. Senhor presidente, ainda no encerramento da minha fala, eu quero dizer que teve início nessa terça-feira, dia 25, o 3º Congresso da nova Central Sindical dos Trabalhadores. O encerramento será nesta sexta-feira, dia 28. O encontro está ocorrendo no Centro de Tratamento Educacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, localizado ali, em Goiás, em Lusiânia. Cerca de 2.000 delegados de entidades filiadas estão lá presentes. Dentre eles, 5 confederações, 82 federações e aproximadamente mais de 1.200 sindicatos, representando um universo de mais de 10 milhões de trabalhadores. O objetivo é debater as 16 teses que integram o temário. Grupo de trabalhos vão debater todas as teses definidas e vão apresentar à sociedade. Após a deliberação, as propostas serão discutidas na plenária final e vão para o plano de ação da nova central para os próximos 4 anos. As teses debatidas são Seguridade Social, Desenvolvimento Econômico e Social, Meio Ambiente, Reforma Agrária, Terceirização, Segurança Pública, a Copa do Mundo e seus impactos na vida do trabalhador, Serviço Público, Mobilidade Urbana, Transporte, Educação, Saúde e Segurança no Trabalho, combate a todo tipo de discriminação e a luta permanente contra o fator previdenciário, como também, senhor presidente, a luta das 40 horas. Vossa Excelência não estava aqui, senador Renan Calheiros, mas eu disse que entre as milhares e milhares de correspondências que estou recebendo é principalmente o seu projeto, que garante o transporte gratuito para os estudantes do nosso país. O entusiasmo é tanto, que eu anunciei aqui e repito agora, que o governador Tarso Genro anunciou que a partir de 1º de agosto, no Rio Grande do Sul, o transporte para os estudantes será gratuito. Exatamente igual o projeto que Vossa Excelência apresentou, claro, uma aí de responsabilidade do governo do Estado quanto a esse espaço gratuito para os nossos estudantes. Quero dizer também, senhor presidente, que eu estarei no evento hoje da nova central, avalizado por Vossa Excelência, representando o Senado da República. E falarei lá de tudo aquilo que fizemos nesses últimos dias, ou respondendo à expectativa das ruas, na figura do histórico presidente
da nova Central Sindical e da CNTI, José Calixto Ramos. Eu aqui cumprimento todos os delegados que estão participando desse congresso. Finalizo, senhor presidente, dizendo que é com satisfação que darei posse hoje à noite, lá nesse congresso, como presidente da nova central, José Calixto Ramos, vice-presidente, Omar José Gomes, vice-presidente, José Reinaldo Inácio, vice-presidente, Eldio Alves Rocha, vice-presidente, Francisco Chagas Costa, vice-presidente, Antônio Diogo dos Santos Filho, vice-presidente, Norton Ribeiro Emel, vice-presidente, Paulo Guadalupe de Siqueira, vice-presidente Eduardo Bueno de Camargo, vice-presidente Sérgio Augusto Júri Arnold, vice-presidente Erivan Correia de Oliveira. E, por fim, no nome do diretor-secretário-geral, Moacir Roberto Teschi, eu cumprimento todos os que vão assumir e os que estão saindo da direção da nova Central Sindical. Todos os diretores, secretários, suplentes, diretores, que aqui eu deixo o nome, senhor presidente, para que fiquem registrados nos anais da Casa, toda a composição da diretoria da nova Central Sindical. Por fim, senhor presidente, eu que aguardei até essa hora a chegada de Vossa Excelência, porque eu sei que estava no plano de líderes e fiz questão de ajudar aqui para que a sessão continuasse viva como está, inúmeros senadores usaram a tribuna, eu vou ler, se Vossa Excelência permitir, o meu último registro. Quero só dizer, senhor presidente, que recebi convite da Associação Sol do Sul, da cidade de Paris, França, para palestrar lá na França sobre o Estatuto. Com a palavra. O Estatuto da Igualdade Racial, que nós aqui aprovamos, o Estatuto do Idoso, que nós aqui aprovamos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que nós aqui aprovamos, a nova política de salário mínimo, que nós aqui aprovamos, e também sobre a situação dos idosos na ótica da Previdência Social. Infelizmente, por questão de agenda e o compromisso aqui no Brasil, não irei à França. Ficarei aqui porque entendo que, nesse momento, é a obrigação de todos nós acompanhar o que está acontecendo nas ruas do nosso país. Enfim, mas mandarei um documento a ele, dizendo que todas as políticas públicas, entre aquelas do Executivo, e aqui nós apresentados por nós todos discutidos e encaminhados, garante direitos a milhões de brasileiros. Queremos avançar mais, claro, também direi que as mobilizações aqui são para a melhoria na saúde, na educação, na segurança, no transporte, na previdência e em outras áreas. Por fim, senhor presidente, termino só dizendo, a Associação Sol do Sul solicitou que o filme Raça, que conta a história da aprovação do Estatuto de Igualdade Racial aqui no Congresso, seja transmitido em Paris, e assim acontecerá. Já há uma equipe que vai estar passando o filme no evento lá em Paris sobre o filme Raça, produção de Joel Zito. Senhor presidente, terminei. Só peço a Vossa Excelência que considere na íntegra. Sei que Vossa Excelência recebeu hoje a UNE e um dos apelos é o Estatuto da Juventude. Sei que Vossa Excelência está com esse compromisso. Eu queria mais uma vez agradecer ao reiterado apoio que Vossa Excelência tem dado ao projeto Passe Livre para estudante regularmente matriculado e com frequência comprovada. Eu quero, com muita satisfação, agradecer a iniciativa do governador Tarso Genro, que Vossa Excelência reproduz agora na tribuna. Eu quero, com muita satisfação, comunicar à Casa que hoje nós recebemos um telefonema do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, já aprovou a implantação do Passe Livre em 20 cidades. De modo que, sem dúvida nenhuma, que essa questão vai evoluir, há uma definição prévia da receita, da sustentação financeira do passe livre, e é muito importante que o Senado Federal, que o Congresso Nacional como um todo, possa contribuir com a solução desse problema que tem mobilizado grande parte da população brasileira. Muito obrigado, senador Paulo Paim. E
E a boa notícia, nós estamos mandando hoje mesmo o Estatuto da Juventude para a Câmara dos Deputados, porque foi retirado o recurso e a partir da retirada do recurso nós estamos mandando o Estatuto para a Câmara dos Deputados. Nós ontem tivemos um encontro com uma representação de jovens, com o senador Walter, com vários senadores, inclusive com Vossa Excelência, e essa é uma boa notícia que eu quero dar à juventude brasileira e ao povo brasileiro como um todo. Pela ordem, senhor presidente. Me permite, senhor presidente, só me deu mais um minuto, porque eu percebi lá. Se a forma de pedir um minuto. Eu acho que é a melhor notícia do dia de hoje, além de que a CCJ aprovou também a PEC de combate ao trabalho escravo, que está sendo remetida agora para esse plenário. Eu queria, senador Renan Calheiros, se Vossa Excelência me permitir, essa é a melhor notícia, e a outra notícia eu estou reafirmando que a CCJ aprovou também a PEC do trabalho escravo, e agora vem para o plenário. E vamos votar rapidamente, porque há um amplo acordo em cima do tema, e vamos ter aí uma comissão que vai regulamentar algumas preocupações do que é o trabalho escravo. São duas belas notícias, mas a questão da juventude, que eu tenho insistido tanto com Vossa Excelência, me permita que eu termine o meu pronunciamento dando uma salva de palmas ao Senado da República. Nem que eu bata sozinho, eu vou bater as palmas.